Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Drama Drama Diário, diário. onde nós contamos histórias do Reddit, do dia a dia, histórias dos ouvintes, histórias polêmicas, engraçadas e dramáticas. E, claro, a gente quer que vocês comentem, opinem e a gente gere um debate sobre assuntos importantes ou não. Exatamente. Meu nome é E eu Paola sou a Bia. e hoje a gente vai falar o quê? Sobre É um assunto de casamento, né? meio casamento, meio É. pessoas envolvidas em casamento, quem pode ferrar com casamento, se não ferra com casamento. A temática é: aconteceu pré-casamento ou durante um casamento? A gente tá contando tanta história de casamento que dá até medo, gente, porque dá Dá tudo medo. errado. Que é Exato. isso? Mas ao mesmo tempo, nunca vimos um casamento desse jeito. Nunca vi um casamento errado dessas formas, mas olha. Então, assim, será que realmente. Será que esse pessoal não é um bando de azarado ao mesmo tempo, junto, coletividade ali no azar? Será que o problema é casar nos Estados Unidos? Será que o Mano, problema é pode casar crer. na gringa? Tô achando, porque puta que Porque pariu. aqui tem muito gringo casando e se ferrando. Ou não, digam vocês pra gente, será que vocês brasileiros têm histórias insanas de casamento? Porque eu quero muito saber. E ao mesmo tempo tem um meio que drama familiar aqui nessas É, histórias, né? Tem um pouco tenho, assim tenho. de, enfim, tudo um pré-casamento, durante e pós. E é isso. Vamos começar? Vamos? Bora pra primeira história. Sou o errado por me recusar a ir ao casamento silencioso da minha irmã? Eu sei que isso vai parecer insano, mas eu preciso saber se eu estou sendo o maluco da história. Minha irmã de 31 anos vai se casar daqui a 2 meses e decidiu fazer um casamento silencioso, ou seja, ninguém pode falar durante o casamento inteiro. Temático, né? Eu achei temático. Em vez disso, ela espera que todos os 200 convidados se comuniquem usando a linguagem de sinais o dia inteiro. Mas ninguém da família sabe ou usa essa linguagem. Pera, será que ela tem alguma deficiência? Uma informação importante: minha irmã não é surda. O noivo dela também não é. E nenhum dos membros da família é surdo ou usa a linguagem de sinais. Ué, Ela simplesmente achou que seria único e íntimo nos obrigar a aprender uma língua totalmente nova para o casamento dela. ah não. As palavras exatas dela foram: é mais inclusivo para a comunidade surda. Ninguém da festa de casamento é surdo. Ninguém. Não acredito. Eu disse a ela que isso é completamente absurdo e que ela não pode esperar que centenas de pessoas aprendam uma linguagem nova só para um dia da vida delas. Óbvio. Ela ficou furiosa e disse que eu estava destruindo a visão dela e sendo capacitista por me, por me recusar a participar. Eu disse que não se trata de capacitismo, mas o fato de que nenhum de nós sabe se comunicar ou tem tempo para aprender que o casamento dela vai ser basicamente 200 pessoas sentadas em silêncio, completamente confusas. Ela disse que nós temos muito tempo para aprender o básico, mas eu sou um adulto ocupado, tenho um trabalho, uma família e tudo mais. Quando eu falei que talvez nem fosse o casamento se ela não flexibilizasse a regra, ela disse que estou sendo egoísta e não estou apoiando a ideia revolucionária dela. Meus pais, claro, estão do lado dela porque acham fofo e criativo e já começaram a praticar o alfabeto, como se isso fosse suficiente. Mano, Enquanto isso, eu sinto que eu estou vivendo em uma espécie de realidade distópica e sem sentido, onde todo mundo finge que esse é um pedido normal para um casamento. Será que eu tô ficando maluco? não. Gente, assim, né? Se a família inteira dele fosse deficiente auditiva, ainda acho que, tipo, obrigar que todo mundo só fale na linguagem de sinais é muito difícil. Eu acho irreal, tá? Mas, Paola, Eu ela acho fala de ser irreal. capacitista. Se Mano, não. fosse uma questão onde isso realmente fizesse Existe. sentido, Exato. ela é deficiente auditiva, o marido é, alguém da Exato. família, enfim, tivesse um sentido para isso estar acontecendo, Uhum. é uma coisa. Mas não, não. Ela só quer isso por um motivo estético. Não, e isso que, sabe o que me parece? Assim, todo mundo fala que quando os artistas, eles usam da pauta LGBTQIA+, pra ganhar dinheiro, a gente chama de pink money, certo? Pra mim, ela tá querendo, tipo, ganhar status pela causa dos outros, entendeu? Tem um comentário muito bom aqui, inclusive. Por favor, por favor. Um comentário, tem uma pessoa falando assim: eu não entendo a visão aqui. Diminuir uma experiência vivida de verdade, seja por lesão, doença ou por nascer surdo, e apropriá-la como uma estética
para o seu casamento é simplesmente de uma ignorância absurda. Sim. Todo conceito é tão absurdamente ingênuo, nada prático e completamente autocentrado, já que ela realmente achou por um segundo que isso era algo aceitável de impor para as pessoas e esperar que elas realmente seguissem. É um nível de descolamento da realidade que eu simplesmente não Não, consigo não, imaginar. não dá pra imaginar. E eu adorei o que ele falou, né? Que na verdade ela tá mais, assim, ela tá tentando pagar de inclusive de revolucionária, mas pra mim ela só tá realmente diminuindo uma experiência real, Uhum. se apropriando dela e vendendo como uma estética. Ai, olha só como eu sou diferentona. Cara, menina. É completo. Mano, sabe assim, eu vou falar dois casos aqui, tá, gente? Tem vários casos que a gente vai trazer aqui no futuro, porque sempre a gente vai esbarrar nisso, de casamentos veganos. Não sei se você já ouviu falar são casamentos que são 100% veganos. Toda comida é vegana. Porque os Eles noivos são são veganos. veganos, tá bom? E tem mais de um caso de pessoas que se recusam a ir no casamento porque eu não vou no casamento que é vegano, não tem carne, piriri, pororó. Gente, Amore, tudo bem. Vaza, não vai é mesmo. meu É casamento, meu eu vou colocar o casamento. que eu quiser pra servir pra comer. Exato. Eu sou uma pessoa vegana, a experiência é minha. Uhum, E tem casamentos que não tem uma opção vegana. Então, no meu casamento, sim, claro. eu vou ter uma coisa vegana. Completamente diferente desse. Esse aqui é status. É tipo assim, transformar uma vivência real em estética. Não, e Isso é assim, algo cool. o casamento vegano, cara, vai ter várias coisas que a pessoa vai comer, enfim, com Sim. certeza tem opções bem acessíveis. Mas nesse caso, bom, pra gente, imagina a gente ter que ficar quieta, Não, a gente não ia conseguir. Não, calada, por tipo 2 horas, e não é porque tem um motivo pra isso. Só que você já acha um não, bom motivo pra isso? Não. não. Então, é assim, agora, Bia, vamos lá. Você imagina a gente chegando pra nossa família e falando. Com licença, ninguém vai falar no casamento, porque eu quero a estética e tal, 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 e vai todo mundo fazer linguagem de sinais. Gente, a nossa avó Nossa, vai mandar a ia gente falar se que nós fuder. somos duas Não, matusquela ela ia falar. e mandar a gente pro quinto Não, inferno. ela ia falar, ela ia chegar pra sua mãe e falar, acho que a gente tem que internet. É, a gente tava ligando pra nossas mães e falando, que história Intervenção. é essa? Alguma Intervenção. coisa a gente vai ter que fazer com essas meninas. Elas estão com algum problema? Com quem elas estão andando? Com o que elas estão fazendo na internet? Ela já ia falar, tem alguma coisa errada? Nossos pais, os pais aí acharam fofo. Esqueci, meu Nossos pai ia chegar pra pais. mim, nossos pais, homens aqui, É. pais, Não iam comprar. eles iam olhar e iam falar, Ninguém ia vocês estão comprar essa malucos. ideia. Bia, Novamente, ninguém. Paula, se tem um motivo, se é realmente uma questão de inclusão, se tem um motivo, maravilha. Não Uhum. tem, não tem, é só realmente um capricho. Um capricho, É só um exato. capricho. Não consigo ver como um capacitismo, até porque, gente, ninguém na festa Essa então, questão nem assim, existe. Não é exa- capacitismo porque essa questão não, não não é existe. uma questão que tem que. Exato. Não. Ela está fazendo. E ela mesma admite que é por estética. Isso é muito ruim. É, tipo, muito ruim. Inclusive, eu queria levantar um questionamento aqui. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado jantar cego? É basicamente uma experiência Ah, em que tudo é 100% escuro. Você não sabe o que você vai receber de comida, você não sabe disso. E todo mundo que te serve é deficiente visual, uhum. certo? Então, assim, querendo ou não, é uma experiência e eles falam que é para trazer, para mostrar para as pessoas a dificuldade que as pessoas com deficiência visual têm, em como, tipo, mesmo sendo uma experiência de luxo, tá? Você paga muito caro para viver isso. Eles tentam trazer, mostrando tipo, como não existe tanta presença dessas pessoas na sociedade, porque a sociedade não dá oportunidade para elas. Então, tipo, para eles irem para um restaurante é muito difícil. Porque às vezes os restaurantes não têm um tipo de inclusão. E eles criaram um restaurante que é o ao contrário. Todo mundo que tem deficiência visual consegue, eles que são os garçons, eles andam por lá com naturalidade, tranquilidade, e pessoas que não têm mais dificuldade, mostrando um pouco do que cada um passa. É uma experiência. Eu não sei até que ponto é uma experiência positiva. Gostaria, inclusive, que alguém me falasse, que tivesse Opiniões, uma o que vocês acham? opinião. Mas assim, é completamente diferente do que ela tá fazendo, entendeu? Mas Tem essa uma questão ainda social. Mas essa ainda tem uma questão social. Tem Uhum, funcionários ali que estão incluídos na causa, tem uma exato. proposta, tem, Tem enfim, uma tem alguma mensagem. coisa. Independente de, sei lá, se a gente apurar isso, fazer ou não tanto sentido assim. Nesse caso, não Não tem. tem.
Não tem, é uma coisa meramente estética. E agora, se a gente sair dessa questão, né, se é capacitismo ou não e tudo mais, e ela achar que ela pode impor que os convidados aprendam uma linguagem nova Uhum. só porque vai ficar legal e estético no casamento dela. E é direito dele não querer ir. E ela ficou Ela acha, ofendida. ela acha que vai ser uma coisa única e Não, íntima, as não. pessoas se comunicando por linguagem. Mas, gente, mas ninguém sabe isso. Você vai aprender Gente, por um dia no casamento dela. não faz sentido, entendeu? Uma coisa que a gente vê nessas histórias é que as pessoas, assim, é o seu casamento, muito legal, e quem é próximo, né? Vamos dar presente, vamos curtir, mas, cara, o casamento é mais importante pros noivos, pra família próxima. Mas você não pode fazer isso como se fosse um evento da vida de todo Uhum, mundo, porque não exato. é. Não é. Não é. Talvez pra você faça sentido aprender uma linguagem nova pra esse dia, porque é seu casamento, é o dia Uhum, da sua vida. Para as outras pessoas, não faz. não faz. Não tem sentido um negócio desse. E assim, vou ser bem sincera, eu posso dar uma dica pra esse cara? Hum. Amigo, vai no casamento. Ninguém vai seguir essa regra, deixa eu te falar. Ninguém. Vai lá, come de graça, sabe? Tira fotinho, deixa suas crianças causar lá. Se der BO, Nin- sai fora. ninguém vai seguir essa Paula, regra. e a maioria dos comentários foi mais ou menos nessa linha. Tá todo mundo falando assim, gente, não tem a menor chance que em 10 minutos não vai estar todo mundo sussurrando. Em 20 minutos tá todo mundo falando. Exato, Não dá, as pessoas não vão. Ainda mais tem criança no casamento. Impossível um negócio desse. Então, exato. cara, vai no casamento, porque eu duvido. Na verdade, ela que vai ficar frustrada, porque na cabeça dela, ela tá realmente achando que isso vai acontecer. E vai Uhum. chegar na hora e, querida, spoiler, não vai acontecer o que você tá imaginando. Então se prepare, você noiva descolada, né? Noiva revolucionária, pra uma frustração. Eu gostaria muito que Marina Verniano, a minha amiga, que é ouvinte fiel, me falasse a opinião dela, porque ela é professora de Libras. Eu gostaria Que muito. Ela é legal! professora de inglês, de português, né? Formada em letras. Caramba, ela tinha que E estar ela é aqui de pra Libras. opinar. Ela precisaria opinar. E, inclusive, é muito engraçado, porque vira e mexe quando o som tá muito alto, a gente vai num casamento ou festa, o som tá muito alto, ela fala comigo em Libras como se eu entendesse. E eu fico pra ela, amiga. Inclusive, eu gostaria de aprender, tá? Vamos, aquela. Nossa, não, eu sou louca pra aprender. Porque eu acho muito legal. Então, assim, eu gostaria que ela, que é uma pessoa, que é a pessoa mais próxima que eu conheço, opinasse sobre isso. Então, Vamos ligar Marina, pra ela, aquela. comente. Nossa, esse horário ela tá dormindo há muito tempo, fia. Ai, É sábado. A Marina tá não dormindo. quer tentar ligar mesmo assim? Ela tá dormindo. Ela tá dormindo. E outra, a chance dela não me atender é altíssima. Ela vai falar, Paula, toma vergonha na cara, 1h30 da manhã. Ela vai me bater. Se vocês me ligarem 1h30 da manhã, eu vou atender, fica de boa. Se eu estiver acordada, eu vou atender vocês. Mas assim, a Marina não vai me atender. Marina, eu te amo, mas eu sei que você não vai me atender. Ela tá no 10º sono dela. E aí, Bia, nesse gancho, gente, coisas dela sumiu de novo. Esqueci o Aí depois notebook, você. Tum, vai surgir de novo, mas é por conta da nossa câmera, tá? Mas então, neste ambiente de família, de tá. casamento, eu estou trazendo uma história que é um pré-casamento também, que nem o seu. É um, Uhum. assim, enquanto ela queria impor algumas coisas nos convidados, essa aqui queria arrancar um convidado da lista. E ela falou: é por bem ou por mal, eu vou tirar este homem da lista. Ok. Está preparada? Bora. Vamos para a segunda história. Sou uma cuzona por pagar $400 para uma amiga transar com o namorado da minha irmã? Começamos assim. Oi? Exato. $400, tá? Vamos lá. Minha irmãzinha, uma mulher de 24 anos, é a garota mais doce do mundo e somos extremamente próximas. Há 2 anos, ela começou um relacionamento com a pior pessoa que eu já conheci. Durante muitas e muitas noites, eu, as amigas delas e até mesmo o meu noivo ficamos abraçando ela enquanto ela chorava por conta das coisas que este namorado dizia e fazia com ela. Até que um dia ela finalmente terminou. Achávamos que tudo estava bem durante uns 5 meses seguintes, até que ela apareceu em casa, do nada, anunciando que eles estavam oficialmente namorando. Minha família inteira odeia esse cara e ficamos todos extremamente perturbados. Não tivemos coragem de falar pra ela que odiamos a notícia, porque da última vez que falamos mal dele, ela acabou contando pra ele. E abusivo como ele era, depois que ficou sabendo, começou a tentar fazer com que ela se isolasse dos amigos e da família. Ó, Então eles conheciam o padrão do homem. Meu casamento ia acontecer 6 meses depois, porque nós ficamos noivos muito rápido, a gente já ia casar e a minha irmã era madrinha.
Nunca tive a intenção de convidar o namorado diabólico dela, mas eu sei que ele terminaria com ela se não fosse convidado. Ele, inclusive, já disse a ela que se ela se associasse a alguém que não apoiasse o relacionamento deles, ele a acharia a pior pessoa do mundo. Minha irmã sabia que era um exagero, mas ela ficou muito ansiosa e chorou todos os dias durante uma semana inteira. Ele levou a autoestima dela para o fundo do poço e a convenceu de que ela era a pior parceira do mundo por não lutar pelo relacionamento deles. Então, para evitar que ela sofresse mais, eu acabei sendo obrigada a convidá-lo. Mas eu não ia deixar barato. Uhum. Coincidentemente, eu também conheço a pior mulher do mundo. Ela era nossa amiga no ensino médio, mas era péssima e cortamos nossa amizade. Ela não foi convidada para o casamento, obviamente. Suas visões de mundo são abomináveis e ela dormiu com vários ex-namorados de nossas amigas enquanto elas estavam juntas com esses namorados. Exatamente por isso eu sabia que ela era perfeita para o trabalho. Sabe quem me lembrou? A Id de Desperate Housewives. Mano, sim, Não é? sim, sim. Imaginei muito ela ali. Exato, tipo, Uhum. chamaram. Ela está namorando um homem muito querido, porém muito estranho também. Então eu arrisquei. Fiz a oferta. US$ 250 e um convite para o casamento para ela ficar com o namorado da minha irmã, mas ela precisava apresentar algum tipo de prova. Ela, muito gentilmente, disse que faria por 200, mas eu também teria que pagar 200 pro namorado dela. Quando eu fiz a oferta, ele aceitou, ou seja, US$ 400 e um convite de casamento. Calma, 200 pra ela e 200 pro namorado que seria corno durante o processo. Exato. E um convite de casamento para eles irem na festa. Claro, né? Assim, pô, já estamos lá, né? Porra, comer de graça também. Ela terminou tudo em apenas um dia. Comprou ingressos para uma casa de shows que ele iria naquela noite. Os dois são pessoas desprezíveis. Eu sei, mas meu Deus, eu admito que eu fiquei impressionada. Ela enviou um vídeo completo dos dois juntos, gravado pelo próprio namorado da minha irmã, pra minha irmã naquela mesma noite. Isso foi 2 meses antes do meu casamento. Pedi para que ela enviasse para as amigas da minha irmã também. Aproveitei e contei para os meus familiares. Assim, talvez a humilhação adicional de que todos sabiam da traição deixasse a minha irmã menos propensa a perdoá-lo e ficar com ele. Minha irmã ficou de luto por alguns dias e no começo eu me senti a pior pessoa do mundo. Achei que a autoestima dela já estava muito baixa por conta dele e que eu tinha acabado de apagar o pouco que lhe restava. Mas, depois de uma semana, pareceu ter o efeito oposto. Foi como se ela tivesse conseguido a validação que precisava para saber que todo o gaslighting, a manipulação e as coisas horríveis que ele disse para ela durante todos aqueles anos eram apenas projeções e que ele era, de fato, o Uhum. problema. No final, eles terminaram e ela ficou muito triste por um tempo, mas eu vi a luz voltando aos seus olhos. Tá. Ele não foi ao casamento. Já a mulher horrível foi. Quando perdeu a oportunidade. E no final, a mulher horrível depois do noivo dela também, ó. Se fudeu. Minha irmã ficou extremamente confusa e chateada, mas eu consegui convencê-la de que tinha que deixá-la ir no meu casamento por um motivo maior, tipo a morte da mãe dela. O que essa parte é verdade, a mãe dela morreu mesmo. E espero que isso nunca mais aconteça, as duas se encontrarem. Todos se divertiram na festa. Já faz um ano que eles terminaram. Minha irmã é uma mulher totalmente nova. Ela está confiante, se defende mais, tem um emprego brilhante, um apartamento incrível e está namorando um cara muito legal. Acho que meu marido sabe o que eu fiz. Quando ele descobriu o que tinha acontecido pela minha irmã, ele me olhou daquele jeito. E nunca mais conversamos sobre isso. Até porque ele deve conhecer essa mina. Quando ele viu a mina, ele olhou pra esposa e falou: Você fez isso, né? Mano, ele deve ter olhado. Você já assistiu House of Dragons? Já. Sabe quando avisam que mataram o filhos lá, um filho por um filho? Aham. Sabe? E aí falam assim, foram lá, mataram e falaram um filho por um filho. Mano, a Rhaenyra olha pro Daemon, o Daemon olha pra Rhaenyra, todo mundo olha pro Daemon, tipo assim, foi você, né, filho da puta. Eu imagino essa situação.
Ele olhando pra esposa assim, foi você, né? Foi você. Ele nunca mais falou com Ele nunca mais falou sobre isso comigo, diretamente. E tenho certeza que é porque ele percebeu imediatamente que eu tinha algo a ver com isso e ele não queria confirmação. Eu prefiro nem saber. Mas eu acho que ele também aprova. Ele me disse ontem o quanto lhe traz alívio saber que ela está muito melhor sem o ex. Porque ele e minha irmã são muito próximos também. Eu sei que é uma merda eu ter sido capaz de fazer uma coisa dessas. Mas não me arrependo nem um pouco. Se um dia vir à tona o que eu fiz, vou assumir todas as consequências. Muitas vezes fico ansiosa que a mulher a quem eu paguei conte a alguém ou use isso para me chantagear. Mas isso ainda não aconteceu. Surpreendentemente, não aconteceu comigo, porque eu achei que ela poderia fazer algo assim. Talvez tenha sido apenas um sábado para ela e ela já tenha esquecido completamente. Então, eu fui maluca? Cara, sim. Mas, Assim, ela fez o serviço dela, tá? assim, questionável. 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 Assim, Questionável. cara, eu tenho uma opinião ambígua em relação a esse assunto. Tipo, tem uma parte de mim que concorda, tipo, que tá assim, Go go girl, girl! assim, tipo, mano, tem um lado Você meu entregou que só quer, tudo. tipo, sabe, juntar todo mundo e pular. O pai, o pai, o pai. Tem esse meu lado. Mas tem um outro lado meu que fica assim, cara, ela jogou uma cartada muito arriscada. E Uhum. outra, como ela mesma disse, essa traição, ela mandou pras amigas, é uma humilhação. É, Então, eu entendi a proposta dela, mas ela colocou a irmã dela numa posição muito delicada. E ainda vou jogar outra. Te digo mais. E se isso não tivesse sido suficiente pra ela terminar? E se ela tivesse feito tudo isso, humilhado a irmã, exposto ela e mesmo assim a irmã desse um jeito de perdoar o cara e continuasse com ele? E exato. aí? E esse tiro no pé? Ou então, vamos supor que de fato a irmã terminasse com o cara, mas ela não ficasse tão bem, ela ficasse pior do que ela já tava. A autoestima ficasse ainda pior. Vai que daí ela Uhum. cria outros complexos, ela fica traumatizada. Enfim, quantas coisas não poderiam ter gerado Sim. esse evento e coisas negativas, desencadeado uma depressão, sei lá, tudo poderia acontecer. Uhum. Então, que bom que esse foi o melhor caso, que bom que deu tudo certo. Mas assim, eu achei muito arriscado. Muito arriscado. Porque ela poderia ter fugido tudo mais do que já tava. Assim, eu até coloquei aqui uns pontos meus. Eu acho que assim, é aquilo que você falou. Podia dar muito certo, podia dar muito É errado. muito errado. E eu acho que ainda pode dar muito errado. Ainda pode. Por quê? Vamos supor que a irmã descubra. Paola, se a Júlia descobrisse que você fez isso com ela. Não, eu ia explicar pra ela ia dar certo. Eu sendo a mesma irmã. Eu ia falar pra Bela, Bia, eu ia falar pra ela, Julia, confia, mano. Você tá melhor agora. Caralho. Mas a Júlia ia ficar maluca, Bia. Ela ia ficar maluca. Ela ia ficar, mano, não acredito que você fez isso. E eu acho que, assim, a Júlia não faria isso. Mas, por exemplo, a gente não sabe essa menina. E se ela acabar falando com ele? E se descobrir que a irmã que acabou com o relacionamento deles não impulsione ela a voltar a falar com ele? E aí, ainda entrar naquilo de ele tava certo. Uhum. A minha família realmente tá contra a gente. Eles querem me prejudicar. De Porque alguma se a minha forma. irmã, ele pode começar a tentar convencê-la, cara, se a sua irmã realmente gostasse de você e quisesse seu bem, ela não faria isso com você. A sua Uhum. irmã quis te machucar, viu que só como a sua família é malvada? Sim. Na verdade, eu fui um pobre coitado, eu tava ali na boa, e ela me seduziu e não, foi um Então, plano contra mim. eu coloquei essa contrapartida. Independente de tudo, ele ainda traiu ela. Sim, Então, assim, ainda existe esse ponto, tá? mas ele poderia Mas ter falado poderia tudo isso. Ai, muito. mas eu fui enganado, porque eu fui seduzido, nananana. Ainda E ela mais, poderia ter comprado isso. Poderia poderia sim, muito ter comprado. muito, cara. É que assim, ela deve conhecer a irmã dela. Ela deve saber que a irmã dela tinha, tipo, um limite ali. Porque a irmã dela tentou terminar com ele. Então, no começo da história, a irmã termina com ele. E depois de 5 meses, ela volta com ele. Então, você vê que a irmã, ela tinha uma consciência de que o cara tava fazendo alguma coisa errada. Porque ela tenta sair, ela volta. É um relacionamento abusivo, gente. A gente sabe como funciona. Então, assim, eu acho que ela conhecia a irmã dela e ela jogou o jogo que ela sabia que ia dar certo. Quando ela fala, eu conheço o pior homem do mundo, que é o namorado dela, mas eu conheço a pior mulher do mundo também, Cara, mas é posso muito falar? bom. Eu fiquei muito interessada por essa personagem.
Muito, ela é A perfeita. pior mulher do mundo? Estou Ela é perfeita. interessadíssima por ela. Eu quero essa mulher na minha mesa agora. Informações, dados, histórias. Não, eu amei ela. Tipo assim, eu sei que ela é questionável, gente. Não, ninguém tá falando que Assim, ela não é questionável. exato. Porém, imagina essa mulher numa série. Ela ia ser perfeita. E essa é a minha personagem preferida, É, provavelmente. já ia chegar, fuder com tudo. Quando ela aparecesse na. Sabe assim, abriu a porta e ela, todo mundo ia falar: Cara, Meu outra Deus do personagem, céu. meio Samantha de Sex and the City. Sim, é que eu não assisto. Ah, sim, Samantha, sim, A a Samantha. Samantha, A Samantha. Samantha de Sim, Sex sim, and sim, the sim, sim. City, gente. Sim, sim, Tipo, sim. ela muito faria. Ela é, A com Samantha de certeza, Sex and com the City faria certeza, isso. com certeza, com certeza. Entendeu? Então, tipo, imagina essa personagem em Friends, velho. Ia ser perfeita. Tipo, imagina eles abrindo assim, então todo mundo lá, quando abre a porta, tá ela. Essa E você fala, personagem. meu Deus. Inclusive, quando eu vi essa história na minha cabeça, veio a Id de Desperate Housewives, aquela Sim, loira, total. porque ela era bem essa personagem, né? Me Sim. veio na cabeça. E assim, só no contexto geral, tá? Eu acho que o que ela fez foi errado, tá? A irmã dela tinha que sair desse relacionamento de outra forma. Porque, querendo ou não, ela não teve a cura dela, ela não teve o Uh-uh. processo de entender que ela tava, sabe assim? Mas ao mesmo tempo, eu entendo que ela falou assim, mano, eu acho que consigo arrancar isso. Ou ela sabia muito que eu queria atrair a irmã. E ela falou, quer saber? Vou dar cartada. Vou Ele testar. já deve ter treinado várias vezes, ela Com sabia, só precisava da certeza. prova. E ela chegou e falou assim, é exatamente isso, entendeu? Eu preciso da prova. A prova. E foda-se. Agora, uma questão que eu tenho, né? Ela é a irmã mais velha, essa irmã mais nova, a sensação que me dá também é um pouco de superproteção. Ela fala Uhum. minha irmãzinha, e a menina tem 24 anos. Ela não é mais tua irmãzinha. E assim, só um PS. Essa história aconteceu quando ela tinha 24 anos. Hoje em dia, eu fui pesquisar, né? Descobri Aham, certinho as contas. Ela conta isso aí já no passado, né? aham. Então ela já tá casada há um tempo. Hoje, a irmã dela tem 29 já. Então assim, uma mulher de 24 anos, eu acho que a irmã querer resolver o problema da irmã dessa forma tira toda a autonomia da irmã mais nova. Uhum. Então eu entendo que ela estava desesperada vendo a irmã num relacionamento abusivo, mas ao mesmo tempo ela tratou também a irmã como alguém que não tem autonomia e que, enfim, ela literalmente invadiu o espaço. Uhum. Ela super protegeu a irmã. Ela Ela tirou tirou o poder da própria irmã resolver o problema Exato, dela. ela tirou o poder, isso. Ela tirou o poder da própria irmã de resolver o problema dela. Ela tirou o Uhum. poder da irmã de ter autonomia, de lidar com essa situação sozinha. Uhum. Então ela vai lá e ela faz tudo isso, mas ao mesmo tempo, pra mim, também é uma superproteção de alguma forma. É uma superprodução. Eu acho. Então, não sei, será que também não faria parte do processo de crescimento da irmã, sabe? Fazer uma terapia, entender o que tá acontecendo, olhar pra esse relacionamento, ela terminar, entendeu? Eu acho que tem um problema aqui. Eu senti que é um problema de comunicação da família. Porque logo no começo ela fala, a gente tentou falar com ela sobre como o cara era ruim, e aí a irmã foi até o cara e contou. Falou, ai, minha família não gosta de você. E aí ele começou a puxar ela pra longe. Desde então eles não falaram nada sobre o que elas sentiam sobre ela, sobre o cara. Então, assim, eu acho que teve um problema de comunicação. Porque, por exemplo, se fosse com alguma amiga minha, eu ia chegar, com alguma irmã minha, eu ia chegar pra ela e falar assim: Irmã, independente do que o cara vai falar, a verdade é essa, essa, essa. Ele tá fazendo isso, isso, isso. E ela Mas precisa sentir. relacionamento abusivo, essa é justamente a merda. Eu sei, Bia, mas o que eu tô querendo dizer é: a irmã, o papel da irmã não é, tipo, desistir de falar Não, nada. não, não. Ela tinha que manter a fala. Ela não pode simplesmente chegar e falar assim: Bom, já que a minha irmã não vai me escutar, eu vou pagar alguém pra transar com o namorado dela. Ao mesmo tempo, em relacionamento abusivo, como uma pessoa pode afastar a outra dos amigos e da família, às vezes fica uma situação muito complicada porque as pessoas ficam com medo de palpitar no Sim, relacionamento, porque sabem que a pessoa que tá sofrendo isso vai se afastar ainda mais. Quanto sim. mais você fala, mais a pessoa se afasta. Então talvez ela falou, cara, eu não vou falar mais nada, senão eu vou afastar mais a minha irmã de Mas mim. eu vou agir. Mas então o que que eu vou fazer? Eu vou agir, Uhum. entendeu? Porque esse vai ser o jeito de resolver. Eu entendo de onde vem, mas eu não concordo. Eu sou daquelas que, assim, eu prefiro falar em excesso pra depois, se acontecer alguma coisa, a minha consciência tá limpa. Eu fiz alguma coisa, entendeu? Porque no final do dia, eu preciso chegar pra minha amiga, pra minha irmã e falar: você está no relacionamento abusivo, porque às vezes ela não vai ver. E talvez ela não aceite. E talvez ela já Aí, falou e não adiantou porra nenhuma. tudo bem. Mas aí é um problema da irmã Concordo. com ela mesma. Concordo, mas o que que eu acho que o nosso protagonista Não, pensou? com Cara, certeza. falar não adianta, eu vou agir. Com Então, certeza. isso de dormir com a consciência limpa, essa moça, assim, querendo, ela tá com a consciência um pouquinho pesada, mas por outro lado, Não. limpíssima. Porque ela deve dormir tranquila. Ai, fiz meio que uma merda, mas minha irmã tá segura e tá bem, deu tudo certo. Vou te falar, vou ser bem sincera. Eu não faria igual.
Mas se eu tivesse desesperada, talvez eu fizesse. Foda-se, já tá avisada minhas irmãs. Tô vendo. Arranja. Na... Homens, se vocês forem namorar minhas irmãs e vocês forem abusivos com elas, não ache que vocês vão passar ileso. Não vão. Eu vou infernizar a vida dela. O notebook da Bia voltou para mais uma história, a nossa terceira história, que a gente já tinha esquecido que ia cantar. Cantar? A Paula já tava Contar. Eu tinha esquecendo. esquecido, eu tava aqui batendo Mano, papo quando eu aqui, vi que ó. a Paula não calava mais a boca, eu falei, mano, a Paula nem lembra mais disso. Eu não lembrava mesmo. Eu tinha mais uma história. É a mesma temática. Tá, essa história também tá bem no tema. Posso começar? Por favor. A namorada do meu irmão fingiu uma convulsão no meu casamento. Será que já passou da hora de eu superar isso? Ela fingiu uma convulsão? Eu nunca vou superar isso. Faz mais ou menos um ano que eu e meu marido nos casamos. Foi um dia lindo, planejado com muito carinho. Mas teve um detalhe, ou melhor, um caos, que mudou completamente o rumo da festa. Meu irmão, que na época tinha 17 anos, foi ao casamento com a namorada dele, também de 17. A cerimônia rolou como esperado. Tivemos a primeira dança e tudo caminhava bem. Até que, de repente, minha madrinha veio correndo até mim, gritando: Ela tá tendo uma convulsão! Ela tá tendo uma convulsão! Na hora, meu coração gelou. Saí correndo e chamei dois paramédicos da minha família que estavam presentes. Também tinham duas enfermeiras por perto que correram para ajudar. Os paramédicos me disseram que era melhor chamar o resgate. Fizemos a ligação e em poucos minutos o corpo de bombeiros chegou para atender a emergência. Uhum. Pouco tempo depois, os socorristas voltaram até mim e disseram que ela estava fingindo. Mano, Sim, ela fingiu uma convulsão no meio do meu casamento. não era um desafio de TikTok, não, né? Não. Ah, que E bom. por quê? Porque a mãe dela queria levá-la embora. A festa era num domingo, a algumas horas de distância da nossa cidade, e a mãe dela disse que já estava na hora de ir. A garota então pediu para ficar hospedada no hotel com os meus pais, só que o hotel já estava lotado, e foi aí que o teatro começou. A festa continuou, mas o clima já tinha acabado, e pouco a pouco os convidados começaram a sair. Quando eu joguei o buquê, só tinham crianças para pegar. O salão ficou praticamente vazio, e meu irmão perdeu o resto da festa porque ela precisava dele. Mais tarde, enquanto eu recolhia as flores e começava a limpar tudo, ela veio até mim e meu marido e soltou um pedido de desculpas. Bem meia boca. Entre lágrimas forçadas, soluços que pareciam mais atuação do que arrependimento, ela tentou justificar, mas pra mim não colou. Desde então, não falo mais com ela. Meu marido e minha mãe já perdoaram, mas eu e meu pai não conseguimos. E fica a dúvida que me persegue. Será que eu tô guardando rancor demais? Será que eu devia deixar isso pra lá? Não. De verdade, deixa eu te falar. Assim, ela tem 17 anos. Cara, Ela é uma pirralha. mano, Paola, Mas é ainda uma pirralha, assim, mas não tanto, cara. mas não é, entendeu? Tipo, eu com 17 anos, eu sabia o que eu Pelo podia amor fazer, de o que ela podia, Deus. entendeu? Cara, 17 anos você é novinho, você é meio sem noção, mas Exato. não tão sem Não noção. tão. E outra, o melhor de tudo, que muitos comentários falaram, inclusive, ela achou o quê? Que fingiu uma convulsão, ela ia ganhar o quê? A mãe dela ia olhar e falar, ai, minha filha tá convulsionando, acho que ela tem que ficar mais na festa. Não, ela só ia pro hospital. A única opção que ela Tipo, tinha era ir pro hospital ou ir pra casa. Ela preferiu ir pro hospital. exatamente, porque, cara, uma convulsão não vai te fazer ficar. Não tem nada que vai Você ia ter que ir embora fazer. pro hospital. É, Exato. entendeu? Você não ia ficar na festa de qualquer maneira. Então, o que que ela pensou que ela ia ganhar com isso? Não, e Bia, assim, desculpa. Vamos pensar juntas. A sua mãe fala, pensa você com 17 anos. Vamos para casa. A primeira coisa que você pensa é fingir uma convulsão. Mano, É mais fácil sair correndo, minha filha. Sai correndo e fala, e some entre os convidados. É melhor do que essa porra. juro, qualquer coisa teria sido melhor. Não. E assim, é uma falta de noção, uma falta de respeito. Eu entendo que ela tem 17 anos, tá? Eu não tô querendo ser insensível com a idade dela, começar a julgar ela. Mas assim, ela conseguiu estragar o casamento dela, conseguiu estragar a experiência do irmão, que tava vendo a irmã casar. Conseguiu estragar a experiência do resto dos convidados, porque quando alguém começa a ter uma convulsão, gente, é assustador. Tipo, você não sabe, se você não é uma pessoa especializada, você não sabe o que fazer, você tenta ajudar. Então, assim, as pessoas ficaram preocupadas, porque com certeza, ver um adolescente entrar em convulsão no meio de um casamento, com medo da pessoa morrer ali, é assustador.
Isso suga a energia da galera também. Cara, se você já viu alguém tendo uma convulsão, é uma coisa que paralisa, as pessoas param e tal. Uhum, E muitas pessoas comentaram, né? Muitas pessoas que, sei lá, têm epilepsia, já tiveram convulsões, falaram, uhum. cara, eu pagaria pra ver essa menina fingindo um negócio desse. Porque assim, entendeu? Não, não é uma coisa. E Não é. uma bola que levantaram também foi: será que ela já tinha feito isso antes? Ou será que alguma vez ela de fato já convulsionou de verdade? E aí por Ou isso a mãe dela ficaria preocupada? e aí ela tinha um certo cuidado ou uma certa atenção quando isso acontecia? E aí chegou nessa situação e, sei lá, foi a cartada dela? Uhum. Mas, novamente, o que que ela esperava com isso? Porque, minha filha, se você não quer ir embora, tendo uma emergência médica, desculpa, mas te garanto que não vai ser isso que vai deixar sua mãe fazer você ficar mais na festa. É, e assim, eu entendo, tipo, o, o pessoal perdoar ela, entendeu? Porque, mano, já foi. De verdade, já foi. Só que ao mesmo tempo, eu sendo a noiva, eu ia falar, cara, eu gastei tempo, Uhum. dinheiro. É um dia que é importante pra ela, entendeu? É aquilo que a gente falou, não justifica a noiva ser uma cuzona. Mas justifica a noiva ficar chateada quando as pessoas desmerecem o dia dela. Exatamente. Não, Porque ela isso pra fudeu mim é com o uma falta de casamento. respeito. Paola, eles fizeram a primeira dança e um pouco depois isso aconteceu. Então, assim, o casamento. Não sei, acho que a mãe da menina quis ir embora muito cedo mesmo. É. Muito cedo no casamento. Então, entende a menina ficar tipo, ai, putz. Mas pelo amor de Deus. Então ela fudeu com o casamento. Cara, na hora que ela foi jogar o buquê, não tinha mais ninguém. Só tinha criança A pra noiva fica... pegar. Mas também, posso falar? A mãe também tem uma responsabilidade nisso. A mãe precisa controlar a filha. Precisa chegar pra filha e falar assim, minha filha, falta de... Ah, tá começando a convulsionar. Ok. Aí, se a mãe realmente acreditou que ela tava convulsionando, é porque tem todo um contexto, né, gente? O que que tava acontecendo? Elas estavam discutindo e a menina fez... "Ah!" E começou a se convulsionar. Convulsão acontece dessa forma? Por conta de estresse? Ela já convulsionou antes? Tem tudo isso. Mas assim, a mãe teria que pegar a menina e falar, você vai embora. Você fingiu convulsionar? Você vai E, embora. cara, sabe que eu cheguei até a pensar, tipo, nossa, e se realmente ela passou mal e, tipo, foi mal Mano, se os interpretada? No médicos início, falaram. calma, eu lendo. Eu falei, cara, mas às vezes ela pode, sei lá, alguma coisa, enfim. Mas aí ela vai e ela pede desculpas, entendeu? E ela vai e ela se explica e se justifica. Ou seja, não, ela realmente só Sim. meteu o louco mesmo. Só que assim, ela conseguiu o que ela queria. Porque ela ficou na porra da festa. Pô, mas acho que ela foi embora logo depois. Não. Ela tem os negócios, não sei o que lá, e depois ela vai pedir desculpa. É verdade. Puta! Calma, ela ficou na festa. Calma. Vive, tô maluca. Acontecem as coisas Mais depois. tarde, enquanto eu recolhia as flores e começava a Ela menina fingiu a ficou. Ela convulsão conseguiu. e a mãe dela deixou ficar mais? Ah, Sim. não, 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 não. Pode, mano, pode crer. Ela conseguiu. Tá entendendo o que eu tô falando? Ela conseguiu o que ela queria. Ela, no final, ela foi pedir desculpa. Ou seja, ela ficou no casamento. O resto do casamento, ela estava lá. Sabe que eu acho que sempre que ela tá ali perto de uma frustração, ela Uhum. passa mal de alguma forma e a mãe dela, tipo, desiste de Exato. capá-la, desiste de pôr limites. Tipo assim, ai não, minha filha A vai ter famosa mal um. castrada, né? Tipo, a mãe tem que castrar, mas se chegar pertinho, ela causa. Então Ela ela causa. nunca foi Então ela não castrada faz na vida. nada. Não tem nenhum Então, limite. assim, o quanto ela falhou na cartada dela. Ela usou a cartada que ela sabia que ia dar Puta, o pior é certo. que ela deu certo. Essa filha da puta ficou até Ela o final da conseguiu. festa. Então, assim, Mano, com que cara, imagina Paola? essa Com que noiva. cara? Ela não tá nem aí. Bia, Velho. ela fingiu uma convulsão no meio de todo mundo. Ela não tá nem aí. E assim, imagina você tá no seu casamento, essa mulher finge a convulsão, ela se mantém no casamento, você vê todo mundo que são seus amigos de verdade, seus parentes e tal, vazando porque ninguém tava mais com clima. Ela devia estar lá entre as pirralhas pra pegar o buquê. E depois ela vem pedir desculpa. No final Desculpa, da foi muito festa. pensado, entendeu? Foi muito bem pensado. Ela É que eu sabia queria manipular a muito mãe. ficar na festa. Pô, a gente quer muitas coisas, muitas Nossa coisas. senhora, galera. Gente, eu queria estar, eu viver viajando, escrevendo livro e fazendo podcast nas horas vagas. Era isso que eu queria fazer. Ai, vamos fazer isso. Vamos. Nossa, estamos louca pra fazer isso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar pra vida e vou fingir uma convenção, uma convulsão na frente da vida e E é falar: isso, é isso. Cansei. resolve meu problema. Resolva. Gente, não existe isso. E a mãe ter deixado
é mais uma munição pra essa menina continuar sendo maluca. Exatamente. Eu acho que assim, essa menina com certeza tem questões e Exato. ela precisa de uma psicóloga pra ontem. Não. Só que assim, isso precisa ser resolvido entre ela e a mãe dela. Não é o tipo de situação que você tem que arrastar outras pessoas pra isso. E a mãe dessa menina não põe nenhum limite. Então ela só tá apoiando o comportamento. Se fosse a da minha história, se fosse essa irmã aqui casando, ela pagou alguém pra transar com o irmão, com o namorado do irmão, da irmã. Você imagina o que ela faria com essa menina Cara, aí? Ela ia nossa. esculachar essa menina Ela no esculachar essa coisa. menina. Ela ia estourar essa menina. Ela ia falar assim: ah, você tá fudendo com a minha vida? E ainda uma Cara, idiota dessa namorando meu irmão, vou protegê-lo. Ela ia falar: vou resolver esse problema, irmãozinho. Eu vou dar um jeito nela. Era isso que ela fazia. Gente, ela não ia dar um pingo de. 2 minutos essa menina tava fudida. meu Deus. Bem, Gente, sério, parem de ser sem noção, por favor. Eu tô daqui, de São Paulo, dentro de uma casinha, passando nervoso com a história que vocês estão fazendo. Não me estresse desse jeito. mas, Gente, bem, contem pra gente o que que vocês acharam da história, quais as opiniões e o que vocês fariam no lugar dos protagonistas. é, E é isso, se tiverem história, mandem pra gente, que a por gente vai adorar favor. contar aqui no podcast. E nos vemos na próxima semana. É isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Mandem suas histórias, comentem e bora não ser noção, tá? Você tem uma semana pra não ser noção. A gente se vê semana que vem. Uma semana pro quê? Não ser noção. Não ser sem noção. Vocês entenderam, né? Eu tô cansada. Uma semana pra vocês não serem sem noção. Tchau! Tchau!